frente. É essa realidade aqui, olha. O nosso sonho é que todas essas bases aqui passem a existir. Elas não existem. Atualmente é isso aqui. Ou colocando no mapa mais próximo, né? É isso aqui, a nossa base. Manaus está aqui, olha. E nós temos o aeroporto de Manaus, nós temos aqui algumas bases, Manacapuru, Capiringa, Codajás. Nós não chegamos aqui a Coari, o barco não chegou, o barco veio até aqui em Codajás, em algumas comunidades ribeirinhas aqui, mas infelizmente não tivemos tempo para prosseguir, nem seria possível no tempo que nós disponibilizamos. Mas o Senhor fez um trabalho muito grande aqui, e o nosso sonho é que essa seja a realidade do Amazonas, com todas essas bases, lembrando que essas aqui são apenas as bases, trabalhos sendo realizados em cada comunidade ribeirinha. Para os irmãos entenderem o quanto nós ainda estamos longe disso, essa floresta, toda essa região, ocupa 59% do território brasileiro, são 24 milhões de pessoas que estão ali, 147 etnias indígenas, 775 municípios, e aqui vem o número que espanta a gente, olha, 37 mil comunidades ribeirinhas. Dentre essas, 10 mil comunidades ribeirinhas não foram alcançadas pelo Evangelho, ou seja, nós temos aí um número enorme de comunidades que sequer ouviram falar de Cristo. Então esse é o nosso desafio, contribuir, orar por missões, enviar missionários, enviar e levantar jovens até 40 anos que se disponibilizem a ser radicais na Amazônia ou radicais em qualquer outro lugar do Brasil, porque nós temos radicais que não são na Amazônia também, temos radicais no norte, no nordeste, no sertão, no sul, teremos também no Pantanal, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre os radicais, tá bom? Essa aqui são algumas comunidades, as fotos de algumas comunidades. Nós visitamos essa comunidade aqui, o pessoal que foi na nossa viagem, que está aqui na nossa live, deve lembrar da comunidade do Moreira, só que o rio não estava aqui, a água chegando aqui na porta do templo, isso não aconteceu. Nós andamos ali uma caminhada de quase 1 quilômetro, 800 metros mais ou menos, do barco até chegar aqui na igreja. Mas nessa foto aqui o rio chega aqui, está numa época de cheia, né? Aqui nós temos a presença de alguns radicais, a formatura dos radicais, aqui a apresentação deles no barco, não na nossa viagem, mas daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos da viagem que nós fizemos. Esse é o barco da Junta, o barco que hospedou a gente aí por uma semana e que serviu de casa, de refeitório, de quarto, de lanchonete, de bate-papo. Foi o lugar onde nós dormíamos, onde nós acordávamos, onde nós comíamos e de onde nós saímos para pregar a palavra de Deus e falar ali do amor de Cristo, pela graça de Deus. Isso aqui é um programa de formação missionária, PFM, que eles chamam, né? Um seminário onde os radicais estudam para se formar missionários. A gente recebe ali, e a gente fez um concílio no final da semana passada, no sábado, um concílio pastoral de algumas pessoas que estavam sendo formadas ali nesse seminário. E aqui a gente tem uma divulgação do PAN, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, que é o projeto de adoção missionária, para que a nossa igreja, para que você, como crente em Jesus, adote ali um missionário. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a nossa viagem, mas antes eu queria falar sobre o projeto, para você entender em que contexto nós estávamos ali inseridos, em que contexto a gente foi, né? A gente não foi assim, sem saber onde estava indo, sem ter uma coordenação, uma orientação. Então, por isso, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho dessa viagem e desse projeto, né? Boa noite a irmã Aline, Davidson, boa noite, Ana Clara, Simone Leite, boa noite, a irmã Elizabeth, a Vó Maria, um grande abraço para a senhora, saudade da senhora, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com os irmãos algumas dessas informações, que são informações importantes, sobre o Projeto Amazônia, e depois eu vou contar um pouco da minha viagem, da viagem que eu fiz junto com meus irmãos em Cristo, com outros pastores, com missionários, e os irmãos vão ver o quanto Deus agiu ali naquele projeto, e eu vou compartilhar algumas coisas com os irmãos até antes da viagem. Então fica ligadinho aí com a gente. Eu vou começar mostrando aqui essa foto bonita, esse povo que foi no barco, esse povo que esteve lá com a gente,
que alegrou lá nossos dias, que falou do amor de Cristo. Os irmãos estão vendo aí que eu sou o único que está com a bolsa mais colorida aí, que é a bolsa da irmã Sirlene, que é a bolsa da PEC, onde a gente levou um material para trabalhar com as crianças também. Eu fui com o coração bem aberto para o que Deus colocar na minha frente, eu vou estar preparado para trabalhar. E graças a Deus o Senhor colocou muitas crianças, alguns adultos também, e para a glória de Deus o trabalho foi realizado, né? Não somente por mim, mas por todos esses homens aí que você está vendo, por essas mulheres também, porque tem algumas radicais e tem a irmã Germana aqui no canto, mas a maior parte dos integrantes desse barco eram homens, pastores. Então, os irmãos estão vendo esse grupo maravilhoso que trabalhou com a gente lá, e que dormiu com a gente, que comeu com a gente. Então, formamos ali uma família, e eu arrisco dizer que a gente guardou ali pessoas com muito carinho no nosso coração. Eu quero começar compartilhando com os irmãos a respeito de uma visão geral sobre o trabalho que é realizado lá na Amazônia. Então, não é necessariamente sobre a viagem que eu fiz na semana passada, mas é uma visão geral do trabalho que é realizado lá. Fiquei convencido que o Rio Solimões é um outro rio de oportunidades para os batistas. Eu me envergonho, porque por muito tempo eu lembrei da Amazônia como bicho, mato e água. Eu me esqueci que aqui existiam pessoas carecendo do amor de Cristo, do cuidado. Existem pessoas pela qual Cristo morreu e elas estão com dor, estão sofrendo, e nós não podemos ficar indiferentes.
Obrigado, tava mudo. Quando eu vejo o pessoal me ligando, eu já imagino. Para resumir, gente, a gente faz muitas coisas ali na nossa live. A gente faz muita coisa ali na nossa, na nossa viagem missionária. A gente faz muitas coisas. A gente separa alimentos, a gente separa a doação de material de higiene. A gente faz muitas coisas ali. Obrigado por avisarem, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer o som para vocês aí. Então, esse clipe que eu vou mostrar agora para vocês é o clipe, sim, o clipe da nossa viagem. Os irmãos não reparem que no finalzinho tem uma brincadeira ali com a forma física dos pastores, né? Os irmãos sabem que existe um kit pastor que inclui uma barriguinha assim, feliz, né? Então os irmãos vão ver que no finalzinho, pastor Frederico ali, fazem um bullying com o pastor Frederico, mas ele autorizou a exibição das imagens, então a gente vai colocar ali um pouquinho do nosso clipe, incluindo a brincadeira que a gente faz no final ali com o pastor Frederico. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele
Você passar com a mochila. A coisa rola no chão é mais fácil, no chão. Baixo, Fredão. Já foi. Eu sou da infantaria. É tipo clipe de missões. Você filmou isso aí? É do clipe de missões. Vai pra onde? Pro clipe, sem infantaria. Amém, glória a Deus. Esse foi o pastor Frederico lá de Macaé. Mas a dificuldade que ele enfrentou, assim, tirando um ou outro pastor um pouco mais em forma, todos nós enfrentamos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Eu queria falar um pouquinho sobre os radicais. Afinal de contas, são jovens que estão ali nessas comunidades pregando a palavra de Cristo. Eles fazem isso em dupla, normalmente 2 meninos ou 2 meninas, em alguns casos um casal, um jovem casal, e eles fazem o trabalho ali de louvar e engrandecer o nome do Senhor, pregando a palavra de Deus, falando da salvação de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre esse trabalho dos radicais, mobilizar você, jovem, que tem menos de 40 anos, quem sabe, a se levantar para ser um radical. O desafio é grande, mas o Senhor tem usado poderosamente esses jovens, e a gente viu lá, uma das coisas que nos emocionou muito a todos nós que estávamos lá no barco, foi a dedicação desses jovens ali, trabalhando para o reino, se esforçando ali em pregar a palavra, e isso marcou muita gente. Eu quero trazer um testemunho de um desses radicais para você agora conhecer também ele. Quem vê essas fotos não imagina a história que tem por trás delas. Me chamo Matheus Alexandre, tenho 22 anos e sou missionário na Junta de Missões Nacionais no Projeto Amazônia. Eu nasci no interior de São Paulo, em uma pequena cidade chamada Santo Anastácio. Aos meus 3 meses de vida, mudei para Campinas e foi ali onde que eu conheci Jesus, confessei Jesus como Salvador da minha vida com 9 anos. E eu via todo ano uma missionária falando sobre a Amazônia e eu sempre orava pedindo para Deus me deixar fazer parte do que Ele estava fazendo na Amazônia. E aos meus 19 anos foi quando eu entendi que eu deveria deixar tudo e ir para a Amazônia, fazer missões. Eu me via em um dos melhores momentos que eu achava que era da minha vida, onde eu tinha ganhado uma bolsa na faculdade, eu trabalhava, estava em um relacionamento, tinha realizado um sonho de ter um carro, mas aí eu lembrei do chamado de Pedro, onde Pedro abandona toda aquela pesca maravilhosa, toda aquela pescaria e começa a seguir Jesus e a caminhar com Cristo. Não foi fácil porque eu comecei até a questionar Deus, porque eram coisas que eu pedia tanto para Deus e que depois dele me dar tudo aquilo, em menos de 1 ano, ver ele pedindo de volta, para mim era difícil. Porque eu tinha o sonho de me formar na faculdade, eu queria ter uma boa estabilidade financeira, eu queria me casar, então são coisas que muitas vezes sonhamos tanto e estamos tão próximos de concluir. E aí eu fiquei nessa dúvida, devo ir ou devo continuar aqui a minha vida normal e seguir realizando esses sonhos? Eu comecei a lembrar de quando eu era adolescente e de todas as vezes que eu orava pedindo para Deus me deixar fazer parte daquilo que Ele estava fazendo ali na Amazônia. Após 3 meses, no qual eu me senti vocacionado, eu abandonei todas aquelas coisas para ir para o campo missionário. Eu fui surpreendido com muitas coisas, com vidas que ninguém dava esperança e hoje são vidas que foram transformadas e que levam esperança. Tivemos a oportunidade de evangelizar um traficante ali naquela comunidade. E quando eu olho para a vida daquela pessoa, que era uma pessoa que não tinha futuro nenhum e hoje é um grande pregador da palavra de Deus, eu vejo que vale a pena ter abandonado todos aqueles sonhos, ter abandonado todos aqueles objetivos de vida para estar no campo missionário testemunhando de Deus. E todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, por dificuldades, mas a recompensa é muito maior. Assim como eu, você também pode estar se sentindo vocacionado por Deus para estar indo fazer missões.
E você pode também ter esses momentos de dúvidas, de incertezas, mas saiba que Deus está à frente da sua vida, que Deus vai te guiar para que você possa tomar a melhor decisão de ir para esse campo missionário. Que legal, né? Testemunho aí maravilhoso. São jovens realmente vocacionados por Deus para pregar o Evangelho. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, não é para desesperar vocês não, tá? Pelo contrário, é para ver como é o amor desses jovens. A nossa preocupação quando a gente presenciou essa cena, esse vídeo foi gravado, é um vídeo de poucos segundos. Ele foi gravado pelo pastor Davi, da Igreja Batista Memorial, lá em Brasília. E é o vídeo de uma das radicais, de uma dessas duplas, né, duas moças radicais, que foram jantar com a gente no barco e depois pegaram um barquinho e voltaram para a comunidade onde elas estão trabalhando. Só que já era tarde da noite, devia ser umas 9, 10 horas da noite, eu não lembro bem. E aí vocês vão ver elas se despedindo da gente à noite e entrando o rio adentro até que a gente perca elas de vista. Então é uma cena bem interessante, eu quero mostrar para vocês essa cena para você ver o amor e o comprometimento que esses jovens têm. Vai com Deus, Deus abençoe. Ei, quinta-feira eu vou colocar no fogo. Vai com Deus. Vocês viram que a gente perde elas de vista ali na escuridão, e a gente que tem filho, a gente fica com o coração um pouco na mão, pensando, Jesus, o que vai ser dessas meninas? Mas Deus, ele é tão maravilhoso que o mesmo Deus que envia também tem guardado. Existe uma preocupação no nosso coração, principalmente por serem moças, né? E o pastor Samuel estava tranquilizando a gente com relação a isso, porque muitas pessoas acham que por serem moças elas vão receber cantadas ou serem constrangidas em algum momento ali da sua estadia nessas comunidades, mas o pastor Samuel Mouta compartilhou com a gente que elas são, pelo contrário, muito protegidas por essas comunidades e que a nossa oração deve ser, claro, por elas também, mas também pelos meninos, porque os meninos, os rapazes que vão nesse projeto, eles são muitas vezes até assediados. Então a gente precisa orar muito para que esses homens de Deus fiquem firmes ali no propósito de glorificar o nome de Deus, para que isso não se torne ali um problema na comunidade, um mau testemunho. Então precisamos orar por esses meninos que sofrem ali um certo tipo de assédio de moças da comunidade, para que eles continuem firmes ali, seguindo a palavra de Deus. Eu quero compartilhar agora muitos dos vídeos que eu fiz, e esse primeiro vídeo foi logo no primeiro dia, sobre a expectativa do dia que estava por vir. A gente tinha ali algumas informações sobre o dia que estava por vir, a comunidade que a gente iria visitar, e esse é um vídeo de expectativas. Irmãos, graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Nós estamos aqui no Rio Solimões, nós saímos do porto às 18 horas, já é meio-dia, então faz a conta de quantas horas nós estamos navegando para chegar na primeira comunidade. Mas esse tempo não foi tempo perdido, nós compartilhamos ali muitas informações, compartilhamos muito da palavra de Deus nessa manhã, escutamos um testemunho maravilhoso que eu vou querer compartilhar com vocês em breve também, que é o testemunho dos missionários André e da sua esposa Germana. Eu vou apresentar esse testemunho que nos emocionou, que nos marcou profundamente. Nós estamos aqui no Rio Solimões, subindo o Rio Solimões, e por isso essa demora, porque estamos indo contra a correnteza, estamos numa época de seca, e por isso o barco está sendo obrigado a navegar bem perto das margens. Os irmãos devem estar vendo aqui atrás de mim as margens do Rio Solimões. Há muito rio ainda para lá, depois eu vou mostrar para você. E para que a gente não chegue muito tarde na comunidade, porque a previsão é que esse barco chegue lá somente às 17 horas. Então a gente vai pegar uma lancha que vem junto com esse barco, e essa lancha vai levar os médicos e aqueles que vão auxiliar os médicos
vai voltar, vai levar novamente um outro grupo de 10 pessoas, para depois esse barco chegar lá para o trabalho da noite, onde a gente vai realizar um culto evangelístico. Então, pessoal, os médicos, os dentistas vão primeiro. Provavelmente eu vá nesse primeiro barco também, porque eu vou fazer o evangelismo criativo com crianças. E ore por nós, tá bom? Eu quero compartilhar tudo isso que a gente está vivendo aqui para a glória do Senhor e tudo isso que a gente vai viver. Aproveitamos amanhã também para separar os medicamentos, separar os kits de higiene que a gente vai doar lá, sabonete, pasta de dente, máscara, escova de dente, o folheto evangelístico também, que é muito importante. Continue orando por nós. Esse grupo que vai na frente, ele vai usar provavelmente aquela lancha ali, que os irmãos vão ver agora. Essa lancha ali é uma lancha que viaja o dobro da velocidade desse barco, então é provável que depois do almoço o primeiro grupo já vá, já é meio-dia agora, e esse primeiro grupo vai chegar lá por volta de 1h, 1h30 da tarde, é 1 hora de lancha ainda. E esse barco aqui só chega lá às 5 horas da tarde. Então é um desafio muito grande. Para os irmãos terem uma noção, os irmãos estavam vendo a margem atrás de mim ali. Olha a outra margem onde está, bem distante. E aquela outra margem lá, na verdade esse rio aqui está bem seco. Ele está ali com 60% da sua capacidade. Quando o barco nos deixar, é bem provável que a gente tenha que fazer uma caminhada ainda bem longa, uma caminhada em cima da areia, em cima de barro, em cima de lama, porque o barco não tem condições de nos deixar no vilarejo em si, porque o rio secou, então o barco vai nos deixar um pouco mais longe. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite aí para essa boa obra, e que em breve a gente tenha boas notícias de vidas resgatadas ali pelo Senhor Jesus, vidas tratadas ali em sua saúde bucal, em sua saúde física. O Senhor nos abençoe a todos nós. Bem, essas eram as expectativas, mas desde o começo do planejamento dessa viagem a gente viu que Deus tinha os seus planos, e os planos de Deus nem sempre se parecem com os nossos, né? Os irmãos sabem da luta que foi para a gente arrecadar recursos para ir nessa viagem, era uma viagem custosa, e os irmãos se mobilizaram, e Deus agindo em tudo, irmãos. Os irmãos que não sabem, a gente precisava de R$300 para que eu fizesse o teste de Covid, né? O teste de sorologia de Covid. A gente fez um bazar aqui, a irmã Tereza, a irmã Aline, a irmã Elizabeth, entre outras irmãs se mobilizaram ali, e outros irmãos também se mobilizaram para a gente fazer um bazar, para ver se a gente conseguia arrecadar ali os R$300. E Deus foi tão bom que a gente arrecadou 4 ou 5 vezes mais do que o valor que a gente precisava. Então Deus agiu desde o começo, mas não conforme as nossas expectativas. Esse barquinho foi com os médicos, com algumas pessoas que iam auxiliar os médicos. Eu não lembro se o irmão Orlando foi, o doutor Jardel com certeza foi, mas esse barco não conseguiu voltar. E o nosso barco, o barco maior, não conseguiu chegar até lá porque ele agarrou num banco de areia. E isso me deixou um pouco chateado. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de planejar as coisas, e quando as coisas não saem conforme o meu planejamento, eu fico um pouco chateado, até frustrado, né? Porque era a nossa primeira comunidade e eu não ia conhecer aquela comunidade. E Deus mostrou que Ele tem um plano certo para todas as coisas, e ao próximo vídeo eu vou explicar isso. Ontem foi o nosso primeiro dia no barco e a gente experimentou uma prova de fé muito grande. Nós estamos na época da seca aqui na Amazônia. Chove todo dia, na verdade, mas não chove em quantidade suficiente para que os rios encham. Eu estou aqui numa ponte que dá acesso à margem do rio. Se os irmãos perceberem na imagem atrás de mim, os irmãos vão ver que a escada é longa e normalmente, na época da cheia, ela fica completamente submersa. Mas como nós estamos nessa época de seca, a gente está enfrentando algumas dificuldades para chegar até as comunidades, porque alguns rios eles não conseguem nos atender, suportar o barco. O barco fica encalhado, e foi o que aconteceu com a gente ontem. Iríamos visitar a nossa primeira comunidade e o nosso barco ficou encalhado, e por causa desse barco encalhado, a gente teve que pegar uma lancha que o barco também tem, colocar os médicos, os dentistas nessa lancha, um pastor que ia auxiliar eles nas inscrições, e eles foram para a comunidade e o restante de nós ficamos ali
tentando desencalhar o barco. E passamos o dia inteiro dentro do barco tentando desencalhar, em oração, alguns ajudando com alguns barcos. E uma coisa que chamou a nossa atenção, primeiro, que foi um sentimento de frustração, porque a gente achava que a gente ia conhecer a primeira comunidade, acabou não conhecendo, porque a gente ficou no barco e apenas um pequeno grupo de 10, 11 irmãos foram na lancha. E conforme os irmãos estavam tentando desencalhar lá o barco com a ajuda de uma outra lancha, a gente reparou que o barco não estava saindo do lugar, porque na margem do rio tinha uma casinha bem pequenininha, com um barquinho ancorado. E depois, no finalzinho da tarde, aquele barquinho saiu daquela casinha e foi até nós tentar nos ajudar a desencalhar também, não conseguiu. Só que aquele senhor que foi nos ajudar, que morava naquela casinha, era o seu Luiz. E o seu Luiz, depois de não conseguir, a gente convidou ele para tomar um café. E ele tomou café junto com a gente, comeu um pão. A gente falou do amor de Cristo para ele e ele se rendeu aos pés do Senhor. Foi muito interessante perceber que o Senhor permitiu que a gente ficasse encalhado o dia inteiro na frente da casa do seu Luiz, para que o seu Luiz e a sua família fossem alcançados com a palavra de Deus. Ore pelo seu Luiz, pela esposa dele. Ele tem uma filha de 28 anos, um netinho de 5 anos, chamado Kaique, Luiz Kaique. Então lembre-se de orar por ele também, orar, interceder por esse nosso irmão em Cristo, que agora vai ser discipulado pelos radicais aqui da região, que vai receber a palavra, e se Deus assim permitir, no próximo ano os irmãos que vierem vão presenciar aí o batismo do seu Luiz e da sua família. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Às vezes os planos de Deus são bem diferentes dos nossos planos, mas nós precisamos crer que Ele está sempre no controle. Nós estamos então hoje estreando essa camisa bonita, Projeto Amazônia, e vamos aí continuar compartilhando a palavra de Deus nessa comunidade que nós chegamos agora. Um grande abraço para os irmãos. Então, essa é a camisa bonita que eu estava usando naquele dia. Ela ficou bem suada, porque esse dia aí, que para mim foi o primeiro dia de trabalho, né? Foi um dia muito quente, muito abafado. Todos ali estavam se sentindo até desconfortáveis por causa da temperatura. E não é só a temperatura, porque aqui no Rio também é quente, né? Mas a umidade do ar lá, que é uma umidade muito maior do que aqui do Rio, ela dá uma sensação de sufocamento. Eu acho que a palavra é essa. Não sei se eu estou usando o termo certo, mas a sensação que eu tenho é uma sensação de sufocamento. Então é muito quente e muito úmido, o que torna o ar mais pesado, né? Mais difícil da gente andar, da gente caminhar. Essa camisa ficou bem suada no final desse dia. E eu quero apresentar para vocês, depois dessa experiência maravilhosa de Deus fazendo o barco encalhar em frente à casa de quem Ele queria que ouvisse o Evangelho, eu quero convidar vocês a conhecer essa primeira comunidade. Eu estava subindo aí a escada e agora eu vou apresentar a comunidade, que foi a primeira comunidade que eu trabalhei, que é a comunidade de Ubim. E ali Deus falou também, principalmente às crianças através da minha vida e aos adultos através de outros pastores. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Nós estamos aqui na comunidade de Ubim, na beira do rio Badajoz, e essa é a comunidade, aproximadamente 12 casas, contando algumas desse lado e outras do outro lado do rio Badajoz. E começamos aqui essa manhã com um trabalho de evangelismo infantil, alcançando os pais das crianças também, enquanto outros irmãos faziam a visitação nos lares. Estamos aqui com um trabalho de prevenção odontológico, com atendimento médico, e foi uma bênção hoje em 2 grupos diferentes, atender um total de 25 crianças, das quais 20 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. 20 crianças, além de alguns pais. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter compartilhado a palavra de Deus com os irmãos. Eu vim aqui com a bolsa da APEC, eu vou até mostrar a bolsa da APEC que a irmã Sirlene me emprestou, com o material da APEC que foi utilizado aqui nesse momento de evangelismo e que pôde alcançar muitas crianças que estavam ali na fila do atendimento médico, atendimento odontológico, e foram alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Está muito quente, a sensação térmica assim
de mais de 40 graus, mas os irmãos estão ali trabalhando. Vou mostrar um pouquinho os irmãos ali trabalhando no atendimento médico, as crianças que receberam kit também de higiene, que receberam também esse vídeo ele cortou ali no finalzinho, mas eu só ia falar que eles receberam um kit de higiene, uns brindezinhos que a gente deu. Nessa comunidade marcou muito a gente um menininho chamado Anderson, um menininho muito esperto, que compartilhava da palavra de Deus junto com a gente. Eu contei para ele o plano da salvação e ele recebeu um coleguinha dele que chegou atrasado, e antes de eu ter que repetir a história, ele começou a contar a história para o menininho com a pulseirinha que as irmãs aqui da igreja fabricaram, a pulseirinha das cores do plano da salvação. Então foi uma coisa muito marcante. Eu vi ele na fila, ele estava esperando o atendimento médico, eu vi ele na fila cantando a musiquinha que a gente tinha ensinado, né, do Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. E foi muito legal ver ele cantando. Não sei se ele entrou no consultório cantando. Quem o atendeu, eu acredito que tenha sido o Dr. Jardel, que eu tirei uma foto do Dr. Jardel atendendo ele. E foi muito legal ver que a canção ficou no coração dele, assim como a mensagem que a gente passou também. Então, nesse dia nós fomos em Ubim e à tarde nós fomos na comunidade de Moreira. Eu quero apresentar para vocês também a comunidade de Moreira. Irmãos, boa tarde, que agora já é de tarde. Nós estamos aqui na comunidade do Moreira, uma comunidade um pouco maior do que a anterior. São aproximadamente 20 casas. E nessas 20 casas, uma boa parte dessas pessoas elas já fazem parte da congregação batista aqui que nós temos. Eu vou mostrar ela daqui a pouquinho para vocês. Além das pessoas que fazem parte dessa congregação, a gente tem outras pessoas que ainda não fazem parte, algumas seguindo um segmento religioso espírita, dentre outras pessoas com outro tipo de dificuldade. E nós queremos agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar aqui e pregar o amor de Cristo. Nós estamos fazendo o evangelismo agora de tarde e a parte da noite também nós estaremos num culto aqui na congregação. Os irmãos podem ver aqui, se eu der uma voltinha aqui, os irmãos vão ver a frente da congregação aqui, um pouquinho mais da comunidade. Eu achei interessante que quase todas as comunidades aqui têm um campinho de futebol, e nesse campinho de futebol, que nem é esse aqui, esse mais rala-coco aqui, ali atrás tem um campo de futebol bem bonitinho, e eles fazem torneios de futebol aqui entre as comunidades, valendo uma vaca, valendo um boi, valendo um troféu também. E eu quero apresentar para vocês aqui a nossa congregação, né? A congregação da nossa igreja também, porque é a congregação dos batistas no Brasil, a congregação batista do Moreira, que é essa comunidade onde nós estamos. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês dessa congregação, né? E nós vamos conhecer um pouco dessa congregação. Vou entrar aqui junto com os irmãos e ver o templo. Elas disseram que esse templo ele fica lotado em alguns domingos. E hoje nós temos a expectativa de que ele fique lotado também, baseado nos convites que a gente fez aí às pessoas da comunidade, né? Nós já visitamos todas as casas, viemos com um grupo aqui de 20 irmãos, entre pastores e alguns missionários, e nós vamos orar aí para que as pessoas se mobilizem para estar aqui conosco. Eles também estão em campanha de missões, e é bem legal ver a motivação deles de ofertarem para missões. Eles que deveriam ser alvos aí da nossa oferta, eles ofertam também para missões, né? Porque eles entendem o compromisso e a participação que eles devem ter no reino de Deus e na obra de missionária. E as casas aqui, esses templos, essas congregações batistas, normalmente aqui na frente é o templo e aqui atrás é a moradia do radical, né? Da dupla de radical. Aqui são duas meninas que estão morando aqui. Então vê a cozinha, muito organizadinha, simples, mas com tudo que elas precisam aqui para desenvolver a sua vida. Tem o quarto delas aqui também, olha, onde elas descansam, onde elas dormem, com um ventiladorzinho. Um quarto feito de madeira, muita simplicidade, mas é a vida que elas levam e são felizes assim, louvando e exaltando o nome do Senhor. As roupas dela aqui não possuem armário, mas tudo bem arrumadinho, os bilhetinhos das crianças. E aqui atrás tem um espaço onde elas trabalham com as crianças. Então, tem um banheiro aqui atrás também, anexo aqui à casa, mas tem uma entrada aqui para
pro quarto delas. E aí tem o banheiro, tudo muito bonitinho, olha. Quem deixou a tampa da privada aberta fui eu. Elas são bem organizadas. Aqui é um espaço bem legal, onde elas trabalham com criança, que os trabalhinhos, a história das crianças. Tanto que aqui foi uma comunidade onde a gente se concentrou no evangelismo de adultos, porque o trabalho já é bem realizado com as crianças aqui. Não havia necessidade de compartilhar uma coisa que as crianças já têm aprendido, né? Todo domingo com as professoras aqui, com as radicais. E agora vão continuar aprendendo, porque a igreja já está existindo, a igreja já está montada. E para a glória de Deus, essa igreja vai crescer cada vez mais, se Deus permitir, conquistando toda a comunidade. Ore pelas famílias que ainda não são convertidas. Deixa eu acertar aqui que deve estar bem pertinho de mim. Ore pelas famílias que não são convertidas ainda. Como eu estava falando para os irmãos, aqui a gente tem, e aqui dentro eu posso falar com mais privacidade, a gente tem uma casa que moram 2 mulheres e são homossexuais, e a gente tem 3 famílias que há menos de um ano começaram um trabalho, 3 casas que começaram um trabalho no centro de Macumba. Então a gente carece das nossas orações também. Estive visitando, conversei com as 3 famílias, mas parei para visitar e para conversar com uma delas, e os outros pastores foram nas outras, e a gente conseguiu ver ali a obra de Deus já sendo realizada nessas famílias, porque aceitaram o nosso convite e a nossa oração para que hoje à noite estejam aqui conosco também. Deus nos abençoe nessa tarefa. Bem, acabou que eu achava que eu não fosse trabalhar com as crianças nessa comunidade, mas quando as crianças chegaram, elas pediram para aprender a música, pediram para ouvir as histórias, então acabei que eu trabalhei com as crianças nessa comunidade também. E nessa comunidade a gente teve o privilégio de ter 2 batismos, 2 almas se rendendo aos pés do Senhor. Eu quase que não consigo presenciar os batismos porque eu estava com as crianças e logo depois que a gente saiu daquele momento ali, a gente correu para presenciar e vivenciar esse momento tão bonito que é o momento do batismo, de vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus e confirmando isso através do batismo. Marileite será a primeira. Irmã Marileite, é de livre ou espontânea vontade que você recebe Jesus no seu coração, mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória a Deus. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Você vai batizar junto com o pastor Frederico. Tá? Você pode ser. Deixa calma, sem depressa. Tudo com calma. Eu, o ministro do Evangelho, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam já. Glória, glória. Bem, por causa do nosso tempo, eu vou cortar a parte que os pastores Samuel e o pastor Frederico ficaram agarrados ali naquele barro. Eles tiveram uma dificuldade muito grande de sair da água. Vamos nos concentrar apenas na maravilha que foi ver 2 vidas se rendendo aos pés de Jesus, e é aquela congregação que vocês conheceram ali, crescendo um pouco mais. Irmãos, era um desafio muito grande chegar ali, naquela comunidade, porque o rio estava baixo, a gente passava por um brejo, nesse brejo tinha algumas tábuas ali. Eu acho que o Dr. Jardel não teve a oportunidade de passar ali, somente de noite, na hora do culto, que ele foi, mas era uma dificuldade muito grande, um medo muito grande de cair no brejo, porque as tábuas eram muito fininhas. Eu tenho um vídeo depois para mostrar isso para vocês. Agora, eu quero mostrar as crianças. Só deixa, antes de eu mostrar as crianças, falar que elas vão cantar aí uma canção que elas já tinham aprendido com as professoras, com as radicais, que é a canção da Junta de Missões. Mas eu vou pular um pouquinho para a parte onde elas cantam um hino lindo, que é um hino
de Amazonas para Cristo. Por causa do nosso tempo, eu já vou ultrapassar mais ou menos até umas 9h30. Amazonas para Cristo. É um hino lindo. No começo da live eu toquei esse hino, no final eu vou tocar de novo, tá bom? Mas eu quero que vocês vejam as crianças cantando, que elas querem falar do amor de Cristo aos ribeirinhos do Amazonas, a elas mesmas, né? Ao povo delas. Olha que lindo, né? Vou andar nos rios, vou pegar os barcos, vou me embrenhar nas florestas, vou ganhar o Amazonas para Cristo. É isso que diz a canção. E essas crianças aí são fundamentais para que um dia isso se torne realidade, porque assim como alguns radicais já foram alcançados, quando eram crianças foram alcançados para a glória de Deus, e hoje são radicais que pregam para o seu próprio povo, na sua própria comunidade. Eu creio que essas crianças também serão alcançadas aí para a glória de Deus, para alcançar as pessoas, para alcançar a sua própria comunidade, né? Nós cremos dessa maneira. Então, trabalho muito bonitinho. Eu falei para os irmãos aí sobre a dificuldade de se chegar nessa comunidade. E quando anoiteceu, o negócio ficou pior. Eu fui no barco avisar para os médicos e para as pessoas que haviam ficado lá que nós íamos levantar uma oferta de missões, nós íamos ajudar a congregação na sua campanha de missões. Então eu fui lá avisar eles, e quando eu voltei já estava de noite. A gente voltou carregando algumas cestas básicas, e o pastor Frederico, novamente ele, né, passa maus bocados ali na aventura que eu quero mostrar para vocês que a gente enfrentava para chegar até a comunidade. Um desafio missionário aí, subir uma escada à noite, chegar a uma comunidade ribeirinha, os missionários ali, o barco lá, e a gente vai para uma caminhada naquelas luzes lá. É a comunidade do Moreira. Nós estávamos à tarde, agora estamos voltando com algumas cestas básicas para entregar essas cestas básicas e fazer o culto lá. Passamos a tarde convidando as pessoas para estarem conosco no culto, e agora a gente vai lá cultuar a Deus e pregar a palavra do Senhor. O caminho aqui é tranquilo, mas como a gente já passou aqui à tarde na ida, e eu passei uns 20, 30 minutos na volta, eu sei que não vai ficar tanto tranquilo aqui não. Tem uma parte ali na frente, tem uma pontezinha bem
estreita, com água dos dois lados. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Chegamos aí na metade do caminho. Começa a necessidade de ter que andar ali em algumas palafitas. A vida de pastor missionário. A vida de pastor missionário, olha. Faz uma foto aí, faz uma foto aí. Isso. De dia trabalha igual um cavalo, de noite ronca igual um porco. Tô sendo demitido da farmácia, tô do quarto. Não, te expulsaram do quarto? Tô sabendo não. Não, te expulsaram não, mas eu vou te realocar lá pro cantinho. É tudo pra massa. Aí começa o perigo, hein? Perigo de molhar o pé numa água bem duvidosa. Tem que manter uma certa distância. Aqui já começa, por enquanto, aqui onde eu estou ainda está seco. E aqui já começa um brejo. Esse brejo vai se aprofundando. A famosa ponte do rio que cai. Quase não tem mosquito. Ali precisa de equilíbrio. Mantenha um pouquinho mais de distância, Frederico, porque essa toalha, se os dois subirem, vai afundar. Quebrar não quebra não, mas ela afunda. Agora pode ir. Ele já está na outra ponta. Aqui estamos nós. 1001 utilidades. Difícil, né? Eita. O pastor acabou de estrear. Acabou de estrear a água. Tá gelada, pastor? Frederico acabou de botar o pé dentro do brejo. Eu vou cortar um pouquinho porque nosso tempo está muito avançado, eu ainda tenho bastante coisa para mostrar para vocês. E aí nós fizemos o culto nessa comunidade à noite, ali na comunidade do Moreira. E graças a Deus a igreja estava bem lotada, bastante gente aceitou ali o nosso convite. Depois disso, nós fomos na comunidade do Cunha, no outro dia, também conhecido como Cunha, e eu quero apresentar para vocês também essa outra comunidade que nós visitamos e falamos do amor de Deus ali. Chegamos aqui na comunidade do Cunha. Para acessar a comunidade, a gente tem que subir um pequeno barranco de muito barro. Estamos aqui esperando alguns irmãos ali que estão com mais dificuldade, porque a gente atravessa numa tábua, numa ponte assim bem precária. O barco não consegue deixar a gente num lugar muito mais próximo, porque
a gente está no período da seca. Normalmente o barco encosta aqui, olha, bem pertinho de mim, mas por conta da seca, né, a gente está aí pelo menos uns 5, 6 metros abaixo do nível normal do rio. Então a gente precisou subir a pé. Daqui a pouquinho desponta ali alguns irmãos que vão nos acompanhar nesse trabalho. E depois a gente ainda tem uma pequena, longa caminhada pela frente, né? Alguns já estão ali, olha, as duas radicais que estão nessa comunidade, mais alguns missionários que foram um pouco mais rápidos na subida, já estão ali. E daqui a pouco a gente continua aí essa caminhada até chegar à comunidade de Cuinha. É uma comunidade um pouco maior. Hoje recebendo bastante gente aqui porque o prefeito que está se candidatando à reeleição, ele está na cidade, está na comunidade, então a gente deve encontrar bastante pessoas lá também para falar do amor de Cristo, inclusive pessoas que não são aqui dessa comunidade. A gente não vai se intrometer no comício, mas a gente vai ter a oportunidade de ver ali a cidade bem lotada. Ali tem alguns irmãos ali chegando, olha, os irmãos que vieram na outra viagem, porque a lancha teve que levar a gente não saiu direto do barco da junta, a gente saiu do barco do Radical, que é um barco menorzinho, para que a gente conseguisse chegar em um lugar que fosse possível subir, e agora a gente vai continuar a nossa caminhada. Olá meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui na comunidade de Cunha, também conhecida como comunidade de Cuinha, que tem esse nome porque aqui tem uma árvore que dá um fruto que parece, quase o tamanho de uma melancia, mas que não serve para comer. Mas eles partem no meio e eles usam esse fruto, a casca desse fruto, para fazer aquelas cumbucas, né, que a gente chama, aqui eles chamam de cunha, para servir refeição, é o tapoer da Amazônia. E aí, um lugar extremamente quente, como ontem a comunidade de Moreira também era muito quente. A gente teve muita dificuldade lá, porque na metade do dia a gente já estava completamente suado, as blusas muito molhadas, eu sou muito calorento. Eu já tinha experimentado um calor assim que engana, né? Porque hoje nem tá sol, hoje o tempo tá nublado, mas o sol queima mesmo assim. Eu tinha experimentado uma sensação parecida com essa lá em André Xé, que o sol parece que queima mais do que no Rio de Janeiro. E aqui é bem parecido, só que é mais quente do que André Xé ainda. Estamos perto aqui do trópico, né? Perto do centro da Terra, então parece que o sol está mais pertinho da gente. Um calor muito forte, muito intenso. A comunidade aqui do Cunha é uma comunidade grande comparada às outras que nós tivemos. A maior que a gente tinha estado tinha 15, no máximo 20 casas. E essa aqui são 150 famílias, muitas crianças que nos receberam também de braços abertos. A gente teve um trabalho com criança que a gente fotografou, a gente filmou também. E nesse trabalho com criança nós tivemos 10 crianças que se converteram. As outras já eram convertidas, já estavam fazendo um trabalho. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo com 2 menininhos, o Thiago e o Moisés. E quando eu falei meu nome Samuel, eles falaram, nome bíblico igual o nosso, vamos fazer um trio. E aí eu perguntei para eles qual música que eles conheciam, né, qual corinho que eles conheciam. E eles conheciam logo um corinho que eu cantava quando era criança, que quem não lembra, né, era um corinho que dizia: com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar, eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para ganhar. E aí eu fiquei muito emocionado de ver que eles conheciam o mesmo corinho que eu. A gente vai cantar junto, vou ver se eu consigo separar eles um momento ali pra gente cantar junto. As comunidades assim, olha, essa fica a quase 2 quilômetros ali da beira, que eles falam, né, que é a margem do rio. E mesmo assim, nos dias de enchente, a água chega até aqui. Por isso que as casas são assim no alto, para prevenir qualquer inundação. E mesmo assim, algumas vezes, essas inundações acontecem. Em muitas casas são simples, a maior parte delas, mas tem algumas que são bem bonitas. Eu estou aqui bem de frente para uma casa aqui, vou tentar mostrar para os irmãos, uma casa bem bonitinha, olha. Outras são um pouco mais simples. Tem um bar ali de nome estranho, por isso que eu passei rápido. Aqui os nossos missionários fazendo a obra de Deus. Dá tchau, povo! O povo pregando agora para os adultos também. A gente fez também uma abordagem de rua, abordando ali as pessoas da comunidade.
as pessoas simples, muito simpáticas, acolhendo a gente, mas é uma comunidade extremamente católica, as pessoas, a maior parte delas são católicas. Lá na praça eu vou tentar mostrar depois para vocês, eu vou andando aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Lá na praça eles estão construindo uma nova... Eles constroem ali uma nova sede, né? Eles estão construindo uma nova igreja católica e toda a comunidade tem uma sede para o clube de futebol, porque eles gostam muito de futebol, então todo lugar tem uma sede para o clube de futebol. Estou passando rápido por causa do nosso horário, eu quero terminar até 9h30. E tivemos batismos. O Telmo se batizou nessa comunidade da Cunhinha. O Telmo é filho da líder da comunidade, que é a Dona Maria Vieira, nome idêntico à irmã que nós temos aqui na igreja. E ela é uma líder mesmo ali da comunidade. Ela tem um papel de influência muito grande sobre as pessoas. Os irmãos vão ver ela ali bem pertinho de mim, ali, vendo o batismo do filho. A princípio ela falou que não iria, porque não concordava com o batismo. Mas Deus permitiu que a gente ficasse bem pertinho dela ali. E para a glória de Deus, no culto que a gente fez logo depois do batismo, ela é uma das pessoas que se rende a Jesus. Então, uma pessoa muito estratégica, que o Senhor nos ajudou ali a conversar, a estar perto dela, para que ela se sentisse à vontade para estar no culto também depois do batismo. E foi uma das pessoas que se rendeu a Jesus, e isso deixou a gente muito alegre. Cada voluntário que enviou nesta ocasião especial, nesta semana... Essa que está aqui segurando a saia para não molhar muito é ela, se bem que ela já tinha se molhado bastante quando ela pulou do barco, apesar dos seus 60 e poucos anos, bem elétrica, bem agitada, e ela está aqui na frente vendo o seu filho ali que vai ser batizado. Vou pular um pouquinho o vídeo, porque o vídeo é um pouco grande, e o pastor Davi faz um convite bem específico a ela, dizendo que ela também abriria o coração para Jesus. Graças a Deus isso acontece logo em seguida. Obrigado pela presença de E ela aqui vendo o filho se batizar. O vídeo está com áudio muito baixinho, então eu estou falando aqui para explicar para os irmãos o que está acontecendo. Esse de camisa verde é o pastor Samuel Mouta, coordenador da Junta de Missões, e o de amarelo que está falando ali é o pastor Davi, que é da Igreja Batista Memorial de Brasília. Estão cercados ali com as duas radicais da comunidade, também estão fazendo um trabalho ali maravilhoso de pregar o Evangelho. E agora ele vai ser batizado. Você vai ver que ela já dá um sorrisinho, ela estava um pouco mais emburrada, ela já esboça ali um sorriso de alegria de ver o filho se batizando. Ela que a gente achava que nem iria no batismo, acaba ali participando do batismo e vendo o batismo do filho também. Isso deixou a gente muito alegre. E ali na comunidade de Cunha a gente também teve a participação das crianças. Amém. Eu não vou colocar eles cantando não, porque os irmãos já viram eles cantando a mesma música lá no meu Facebook, eu postei, eles cantando com o meu martelo, eu vou pregar, com minha espada, eu vou lutar. Então não vou colocar novamente não. Mas eu quero que os irmãos vejam agora também a outra comunidade que a gente viu, que é a comunidade de Macumirim. Hoje foi dia de mais uma aventura, viemos de lancha até essa comunidade. E agora nós vamos fazer uma caminhada a pé aqui para conhecer mais um lugar onde o Senhor vai trazer a palavra dele aqui. Ó, o missionário André. Tchau, missionário. Daqui a pouco a gente vai conhecer. Expedição. Agora virou expedição. Olha só, turma. Isso aí, vamos caminhar. Ó. Doutor Itamar, dá um abraço aí. Povo lá do Rio de Janeiro. Oh, meus irmãos, que bênção! Prazer conhecer esse pastor de vocês, maravilhoso. Amem esse homem, porque ele é um homem de Deus, que ama as crianças. Está fazendo diferença aqui. Bênção, um abraço. Obrigado, doutor.
Aquele ali não é teu, não? O quê? Esse doutor que vocês viram aí é o doutor Itamar, ele é pediatra, estava lá com a gente atendendo as crianças. O doutor Jadel, que também está aqui na live com a gente, é neurocirurgião, também estava atendendo lá adultos e crianças. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os médicos, tá bom? Para prosseguir, apresentar essa comunidade de Macumirim para os irmãos. Nós estamos aqui na comunidade de Macumirim. É uma comunidade onde, para chegar aqui, a gente teve que andar de lancha, sair do barco, porque o barco não chegava até aqui devido à seca do rio. O rio está muito raso. Nós tivemos que fazer uma caminhada de 2 horas de lancha para chegar até essa comunidade. Uma comunidade muito bonitinha. O time aqui dessa comunidade tem as cores e o símbolo do Fluminense. Nossos irmãos tricolores aí da nossa igreja iriam gostar dessa cidade. Aliás, todas as cidades onde a gente passou tem um campo de futebol, porque eles têm um torneio aqui com as comunidades. Bom dia! E a comunidade aqui é muito bonitinha, toda em volta da praça. Algumas casas lá do outro lado do rio, que não é mais o Rio Solimões, é um afluente do Rio Solimões. E aqui nós temos a nossa congregação batista, digo nossa, porque é nossa. Nós somos responsáveis por sustentar essa igreja, que está sendo dirigida aí por um casal de radicais. Se casaram há pouco tempo, viviam nas duplas, né? A menina com uma outra moça, daqui a pouco a gente vai apresentar eles, e o rapaz com outro rapaz. E agora eles se casaram, estão juntos, administrando aqui essa igreja e ganhando almas para Jesus. Igreja Batista Monte Gerizim, congregação da Igreja Batista na União de Manacapuru, que é um município aqui do Amazonas. Então essa é a cidade, um lugar muito bonito para a glória de Deus, um lugar onde nós vamos hoje pregar a palavra. A gente está chegando aqui, saímos do barco, era 9h30, 9 horas mais ou menos, estamos aqui meio-dia que nós conseguimos. O barco nem chegou aqui até a cidade por causa do rio estar raso, mas a gente veio andando ali pelo meio do mato, onde ele deixou, atravessamos um pedacinho da floresta, uma fazenda também que tem ali, com uns bois lá meio mal encarados, mas a gente conseguiu chegar aqui para a glória de Deus. Hoje a gente não vai almoçar, porque o almoço já deve estar sendo servido essa hora lá no barco, para aqueles irmãos que ficaram, porque a lancha não caberiam as 25, 26 pessoas que estão conosco. Nós viemos num grupo ali de 15 irmãos, mais ou menos, em uma lancha menorzinha rápida e um barco que eles chamam de bote, que é um barco um pouquinho maior. Então viemos mais ou menos 15 irmãos e vamos fazer esse trabalho aqui agora de tarde. A gente vai ter o culto agora, volta de 1h da tarde. Hoje, como eu falei, não tem almoço. E a gente vai pregar a palavra, muito provavelmente com as crianças reunidas no mesmo lugar que os adultos. E a gente tem feito isso, pregado quando dá para os adultos, quando surge a oportunidade de pregar para as crianças, a gente prega para as crianças, que não pode a gente perder a oportunidade de falar do amor de Deus. Deus abençoe o nosso trabalho aqui, e depois eu conto para os irmãos como é que foi. Eu vou tentar aproveitar ali a oportunidade para conhecer o casal de missionários, de radicais que estão aqui conosco. Dá um minutinho que a gente está ao vivo. A gente está ao vivo aqui. Porque a gente está ao vivo. Ao vivo. Você é missionário radical? Qual é o seu nome? Nívia. E você é? Fabiano. Vocês são casados. Isso. Prazer conhecer vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aqui. Tá bom? Um abraço pessoal do Rio de Janeiro. Abraço Rio de Janeiro, minha terra, né? Você é do Rio? Da Baixada Fluminense. Da Baixada Fluminense. Eu sou de Campo Grande. Conhece Campo Grande? Sim, mas minha igreja ali perto, ali na Jardim Oriental. Jardim Oriental, fica ali na estrada... Ai, qual é o nome daquela estrada ali? Avenida Santa Cruz? Isso, Avenida Santa Cruz, legal. Você é de onde? Sou daqui de Manaus. Daqui de Manaus. Nossa Igreja Batista Parque Sueli, fica em Paciência. É mais ou menos na sua região. Daqui tudo é longe, né? Prazer enorme conhecer vocês. Prazer nosso. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada. Zona Oeste está aí, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um abraço, povo, fiquem com Deus. E mais tarde eu posto aí as novidades aí.
Agora é o último vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente saiu dessa comunidade, que a gente teve que espalhar o povo entre os barquinhos que estavam ali para a gente conseguir sair dessa comunidade, que o rio ali estava bem rasinho. Nós acabamos de sair do trabalho na missão aqui e o canal ele é muito raso e o nosso irmão Toinho veio nos trazer para guiar os nossos barcos que estão atrás de nós, para nos tirar aqui do canal porque é baixo, o rio está muito seco. Então, por medida de segurança, ele está nos tirando daqui, conduzindo-nos pelo canal. Nosso irmão Toinho, que é membro aqui da nossa congregação. Oi, Toinho. Toinho. Depois dessas visitas às comunidades ribeirinhas, a gente ainda fez mais um trabalho que foi nesse assentamento indígena que fica em Manaus mesmo. A gente foi de ônibus até lá e a gente teve a oportunidade de ver ali famílias que moravam em tribos, agora estavam morando nessas comunidades, e nessa ocasião eu tive a oportunidade de pregar e falar do amor de Cristo, contar a história às crianças. Isso também impactou muito a minha vida, a gente teve muitas conversões ali. Logo depois desse momento onde a gente pregou a palavra e viu essas vidas se rendendo aos pés de Jesus, o Dr. Jardel e eu saímos em dupla e fomos pregar nos lares, nas casas ali desse assentamento, e para a glória de Deus também tivemos duas pessoas convertidas e um que ficou de pensar, para a glória de Deus. Eu queria mostrar essa foto aqui que para mim é especial, são os médicos da nossa viagem. Perto de mim aí está o Dr. Jardel, que está com a gente aqui na live. O Dr. Itamar, que vocês viram ali falando, enchendo minha bola ali naquele vídeo, caminhando. E mais distante de mim está o Dr. Misael também, uma bênção. Esses médicos impactaram muito a minha vida ali, o trabalho que eles fizeram, a dedicação deles em prol do reino de Deus. Fiquei muito emocionado de ver o trabalho deles ali. E também tivemos a oportunidade, no sábado de manhã e no domingo, participar do concílio e da consagração de oito vocacionados, 8 irmãos nossos passaram pelo concílio, e depois no domingo 6 desses foram consagrados ao ministério pastoral. 2 não foram consagrados porque preferiram ser consagrados em sua própria igreja, em outro estado, e esses 6 acabaram sendo consagrados no domingo de manhã. Irmãos, uma oportunidade maravilhosa. Eu confesso para os irmãos, Deus falou muito ao meu coração e já me deixou alguns desafios. No domingo pela manhã eu estava participando da consagração, e nessa consagração a gente se reconheceu ali, o Gabriel, que foi embaixador do rei aqui, pertinho da gente, no Veridiana, e o Gabriel me desafiou a visitar a comunidade onde ele está, que é no município de Tefé. O barco não chegou até Tefé, mas ele me desafiou a ir até lá, para visitar ele e ver o trabalho que ele está fazendo lá. Ele inaugurou uma embaixada lá, a gente tem embaixadores do rei lá. Eu não falei para ele, mas vou falar para os irmãos. Deus tocou em meu coração para a gente ir, já que tem um aeroporto em Tefé, não precisa ir para Manaus e subir de rio, a gente vai para Tefé e de lá a gente pega um barquinho, mais 1 hora a gente chega na comunidade onde ele está. E Deus me desafiou não somente a ir visitar esse trabalho, prestigiar esse trabalho em Tefé no próximo ano, mas Deus me incomodou da gente levar até alguns embaixadores do rei. Olha que desafio que a gente tem, hein? Um desafio enorme, financeiro, de fé, mas o Senhor, se isso for do Senhor, o Senhor vai realizar isso em nossas vidas, e se Deus quiser, a gente vai levar um pequeno grupo de embaixadores para animar e para viverem essa experiência também de uma viagem missionária, né? Os nossos embaixadores fazendo uma viagem missionária até o Amazonas, especificamente a uma comunidade. É um desafio, porque a passagem de ida e volta é R$800 para cada um desses meninos, mas Deus proverá. Se for da vontade de Deus, o Senhor vai levantar aí pessoas para nos ajudar, eles também vão se mobilizar para conseguir o dinheiro da passagem, da alimentação. Deus proverá.